Gente amada, paz, o tema hoje é milagre. A Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus não há impossíveis. Gente, analisa essa palavra: para Deus não há impossíveis. Não há nada impossível para Deus. Ele não vai nunca dizer eu não consigo para qualquer coisa que você ore para Ele. Pode ser que Ele diga eu não quero, mas Ele não diz eu não quero porque Ele é mau. Ele diz eu não quero porque Ele tem um plano melhor. Mas para Deus não tem o que Ele diga não possa, não tem o que Ele diga eu não consigo. Isso não existe. Gente, isso me dá uma segurança de que eu tenho do meu lado aquele que pode todas as coisas. Em Mateus 28:18, Jesus ele ressuscita, e eu gosto dessa cena, porque Isaías 53 mostra um Jesus sofredor, um Jesus humano, que tinha fome, que tinha sede, ele tinha calor, ele tinha dor de barriga, ele coçava a cabeça dele, doía o pé, ele era humano. A Bíblia diz que ele era um homem de dores, mas quando ele ressuscita tomando posse de volta todo o poder que ele tinha. E eu acho incrível que ele vem em Mateus 28:18, e ele fala para os discípulos: é o seguinte, todo o poder me é dado no céu e na terra. Então nós não estamos falando de um Deus que ele é poderoso, nós estamos falando de um Deus que ele é todo poderoso, e além de ser todo poderoso, ele tem prazer em atender as minhas orações, quando ele sabe que isso vai me trazer bem e que o nome dele vai ser glorificado. Uma coisa que eu acho incrível é que você pode, eu não vou falar cobrar porque é feio, né, pastor? Mas nós podemos clamar a Deus debaixo da palavra dele. O que a palavra diz, o compromisso de Deus não é com você, o compromisso de Deus não é comigo, o compromisso dele em primeiro lugar é com a palavra dele, porque ele não pode mentir. Então se a palavra de Deus diz que ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer tudo aquilo que a palavra disse, ele vai fazer. Vou dar um exemplo disso para vocês. Eu estava numa cidade chamada Bebedouro, estava eu e Eli lá, o pastor Val, a pastora Cris, amados nós, e acabou o culto, eu estava falando sobre fé, que o nosso Deus ele é poderoso para realizar tudo aquilo que a gente tomar posse por fé do que está escrito. E aí um tiozinho lá, chamava Rafael, ele ouviu a pregação, e ele chegou no final do culto e falou para mim: pastor, você pode ir lá orar comigo? Já que o senhor tem tanta fé assim, né, já que a palavra, né? Eu falei: vamos, o que está acontecendo? Qual o problema que você está passando? Não é comigo não, é com as minhas vacas. Eu falei: como assim, gente do céu? Eu nunca orei por vaca na minha vida, eu não tenho essa unção bovina, o que eu faço? E aí, fui eu, o pastor Val e o Rafael para o sítio dele, e quando chegou lá, gente, eu admito para vocês, eu vou confessar um pecado aqui, eu estava lá com a maior pose de pastor, mas eu não fazia ideia do que eu ia fazer, eu não sabia ideia do que falar, nunca orei por vaca, eu nem sabia se Deus ia ouvir a oração de vaca, mas eu sei que Ele é poderoso para ouvir, eu sei que Ele é poderoso, isso eu sabia. Aí quando a gente chegou lá, eu peguei a Bíblia e abri, e eu não sabia o que fazer, e o Espírito Santo é maravilhoso, ele veio na hora e falou: Dani, Deuteronômio capítulo 28, aí eu abri, Deuteronômio 28, eu sabia que era um texto que fala das promessas, mas eu não fazia ideia do que estava falando exatamente, né? Levítico, número, Deuteronômio capítulo 28, eu quero ler para vocês uma coisa. As vacas dele estavam com gripe, só que não é uma gripe igual a nossa, que você toma lá um remedinho e melhora, a vaca morre, e o pior é que a vaca fica doente, as outras vêm ficar lambendo o ranho, olha que nojo, aí passa uma para outra, aí morre todas as vacas, é um absurdo, é desesperador para o fazendeiro, as vacas ficam gripadas. E eu cheguei lá e comecei a ler com ele, Rafael e o pastor Val. Olha só, vamos ler e tomar posse da palavra, eu falando com eles: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tomando cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Se ouvir a voz do Senhor, sobre ti alcançarão todas essas bênçãos. Verso 3, você será bendito na cidade, você será bendito no campo. Falei: opa, ó, aí eu percebi que estava indo para o lado que eu queria, né? Falei: ó, tá vendo? Bendito no campo, eu recebo. Aí, gente, chegou o verso 4, aí o verso 4 fala assim: bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a cria das suas vacas. Gente, a hora que eu falei isso, nem eu acreditei, eu fiquei: meu Deus do céu, está falando de vaca aqui? Ele já estava no Nébias, na Arábias, rodando lá, o pastor Val também, gente, bateram o pezinho, tomamos posse por fé da palavra de Deus. E não é que há pouco tempo atrás eu recebo a mensagem do Rafael, dizendo: Dani, glória a Deus,
As vacas estão todas curadas. Tudo isso para mostrar para vocês, gente, que o nosso Deus, Ele realiza milagres ainda hoje. Amém. Ainda hoje. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que curou naquela época que andava na terra é o mesmo Jesus que cura hoje, só que agora é através de você. Então tome posse por fé da palavra de Deus, porque se Deus disse, Ele que é o fiel para cumprir. Amém?